Câmara aprova 3 projetos e mantém veto do prefeito. Festival dos Imigrantes continua com programação especial neste final de semana. Jacareí recebe a máquina de livros durante a Mostra de Artes Cênicas. E para conversar com a gente sobre patrimônio cultural, vamos receber a Patrícia Cruz. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora mais um Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto. Muito obrigado pela sua audiência, pelo canal 39.2 UHF e também pela internet. Eu e Leilane trazemos a vocês as informações em mais uma edição desse jornal. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa, que nos assiste também pelas nossas reprises, uma ao meio-dia e a outra às 11 horas da noite, ou no nosso canal do YouTube. Nós começamos mais esse Bom Dia Jacareí com o nosso giro de notícias. Tá aí a primeira informação. A Prefeitura iniciou ontem, dia 7/8, o cadastro das famílias do Rio Comprido para a regularização fundiária do bairro. O atendimento é na Associação Fênix, que fica lá na Rua Minas Gerais, 133, de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 4h30 e depois das 5h30 às 8 da noite. Foi apresentado o plano de regularização fundiária, que inclui novo traçado no bairro, com áreas de preservação ambiental, inclusive. O cadastro será dividido por quadras devido ao grande número de moradores envolvidos no processo. Existem no bairro cerca de 1.300 famílias. Próxima notícia. Temos aí o jornal O Vale. Crianças são a maioria das vítimas de violência atendidas pelo Família Segura em Jacareí. Infelizmente, elas representam 57% do atendimento do Família Segura, que são, no caso, 70 casos. O espaço, que foi aberto em abril, já registrou 121 atendimentos com relatos de violência em geral. Depois das crianças estão as mulheres, com 33 casos registrados, e as psicólogas realizam uma escuta espontânea e orientam os atendidos quanto à necessidade do registro do boletim de ocorrência, pois o serviço não inclui encaminhamento à polícia. O espaço registrou 17 casos de violências também contra idosos e 1 contra LGBT. Tá aí, preocupante, né? Tá aí o novo serviço Família Segura, né? Nós já falamos, fizemos reportagens sobre isso, divulgação então aí dos dados do atendimento desse serviço da Prefeitura Municipal de Jacareí. Vamos agora lá ao Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar hoje, quinta-feira, projeto que facilita o pagamento do IPVA e seguro obrigatório. Esse projeto prevê que guias de pagamento do seguro devem ficar junto com as do imposto no mesmo documento físico ou eletrônico. O vencimento do seguro deve coincidir com o da cota única ou primeira parcela do IPVA. Em alguns estados, guias de pagamento são emitidas separadamente, o que leva o cidadão a pagar o IPVA e esquecer o DPVAT. Aí vamos agora para mais um projeto, mais um destaque agora da Câmara Federal. Reforma tributária pode ser enviada para o plenário em outubro. Ontem tivemos a aprovação da segunda votação da reforma da Previdência. Já começa a entrar na pauta a reforma tributária. É isso, a previsão é então que aconteça lá em outubro, que vai então para a comissão. Serão audiências com governadores, prefeitos e também secretários da Fazenda. O grupo já fechou alguns pontos a mudar e ele acaba com 3 impostos federais, que é o IPI, o PIS e o COFINS. Na verdade não acaba, ele coloca todos em um local só, né, em um imposto só, que a gente fala então de operações com bens e serviços. Então essa mudança vai reduzir o número de impostos, renomear alguns impostos. Vamos aguardar, então, o mês de outubro para a gente avaliar como vai ser essa reforma tributária. E alguns analistas dizem que a discussão da reforma tributária deve ser ainda mais intensa do que a da reforma da Previdência. Vamos agora para a EBC. Finalizando o nosso giro de notícias, o governo vai ampliar a atuação do programa de parcerias de investimentos. O governo federal prepara um decreto para ampliar as atribuições da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento para apoiar processos de privatizações, concessões e parcerias público-privadas nos estados e também municípios. É uma frente de trabalho que vem em função
de políticas de investimento que impactam diretamente a população e que não são de competência direta do governo federal. Tá aí, esses foram os nossos destaques. Com o retorno das sessões ordinárias de Câmara ontem, após o recesso do mês de julho, trazemos a vocês, como em todas as quintas-feiras, o resultado das discussões do plenário, que ontem discutiu e aprovou 3 projetos, além da manutenção de um veto do prefeito Isaías. Para falar conosco sobre isso, o jornalista Rodrigo Vieira, da Assessoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton, bom dia Leilane, bom dia a todos. É isso mesmo, né? 3 projetos, então, e um veto mantido. Isso, 4 projetos ao todo, incluindo o veto, né? Veto também vem como projeto, né? Vem como projeto, um veto parcial, né, que tratava de uma emenda que o Paulinho dos Condutores fez no projeto do prefeito, que tratava do licenciamento ambiental. Na verdade, a emenda do Paulinho, ele incluiu uma lei municipal de 1990. Mas essa lei municipal de 1990, que ele incluiu na lei do prefeito via emenda, é uma lei que tratava de exploração mineral, sendo que o projeto do prefeito trata de licenciamento ambiental. Então, quer dizer, existe uma incoerência aí em relação à qualidade do que estava sendo tratado. Uma questão específica de exploração mineral não poderia estar incluída no mesmo texto, no mesmo escopo de projeto de uma lei mais ampla, que é uma lei de licenciamento. Então essa que foi a discussão aqui no plenário e o veto acabou sendo aprovado, né? Acabou sendo mantido. E então essa emenda foi retirada, essa lei que tratava de licenciamento, de exploração mineral dentro do licenciamento ambiental, ela foi excluída. Então você preserva também a questão da exploração mineral, que é importante, você tem leis federais, estaduais específicas para tratar desse assunto e uma lei municipal específica também, só que para tratar de licenciamento ambiental. São assuntos, eles são semelhantes, porém eles devem ser tratados, regulamentados, regulados de formas distintas. Agora, o segundo projeto teve uma votação apertada, né, que foi o projeto da vereadora Lucimar Ponciano, que trata a respeito das doulas. Isso, foi um projeto que empatou, né, o plenário empatou, 6-6. Foi uma votação no plenário empatada. O voto de Minerva aí foi dado pelo presidente da casa, o vereador Ábrio de Madureira. Só vota em caso de empate mesmo, né, Rodrigo? Só vota em caso de empate e ele decidiu pela aprovação desse projeto das doulas, que cria esse tipo de atividade, vamos dizer, na rede de assistência, tanto pública quanto privada da saúde do município. E a questão mais debatida foi a questão da regulamentação. Os vereadores que foram contrários ao projeto não são contrários à atividade dessas profissionais, dessas doulas. A questão que foi tratada crucialmente e especialmente foi a questão da regulamentação da atividade. Até que ponto a atividade pode exercer o seu poder de interferência num processo do parto, no instante do parto, naquele momento do parto, porque ela está ali no instante do parto. Então, não existe regulamentação a respeito disso. E essa foi a questão que foi trazida pelo vereador, pelo líder do governo, né, na Câmara, o vereador Rodrigo Salomão, que ele é médico, ele é ginecologista obstetra, né, ele é da área, ele tem esse conhecimento prático a respeito desse assunto. E ele tratou dessas questões do envolvimento, não de uma maneira geral, mas ele tratou de maneiras pontuais, que casos de doulas que interferem junto à gestante a respeito do procedimento do médico. Então, quer dizer, quem que deve coordenar a equipe no instante do parto? É o médico responsável, né? Não a doula. A doula ela está ali para prestar um outro tipo de assistência à gestante. Um cuidado, né, deixar a gestante mais calma, fazer trabalho de respiração. Existe uma série de procedimentos que ela é capaz de fazer, mas junto à gestante. Agora, interferir no procedimento aí já é uma questão que ultrapassa os limites dessa atividade e essa foi a principal argumentação do Rodrigo Salomão. E os vereadores, principalmente os vereadores da base, eles acataram, eles aceitaram esse argumento. E aí isso levou a um empate, né, na votação. E o vereador Ábrio de Madureira... Aí, a gente tem um quadro, Rodrigo, você chamou a atenção para essa questão dos vereadores da base, né, a gente
Sônia Patas, Rodrigo Salomão, líder do governo, Paulinho do Esporte, Márcia Santos, Juarez Araújo e Aderbal Sodré, seguiram talvez esse direcionamento da fala do Rodrigo, que foi muito incisiva, né? Lembrando que o projeto é de autoria da Lucimar Ponciano, que isso também é do partido do prefeito, que também compõe a base, e aí dividiu então essa, vamos dizer, a base do governo nessa votação, e o Abner, que é o presidente da Câmara, também é da base do governo. Se a gente olhar então no quadro, você vai ver que o que destoa aí em relação à base governista é o voto do Fernando e o voto do Paulinho dos Condutores e do Luiz Flávio, né? Que ficaram ali meio distantes, mas que foram favoráveis ao projeto. Logo após a votação, teve um comentário do líder do governo a respeito de um possível veto do prefeito em relação à aprovação desse projeto. Segundo ele, segundo o Rodrigo Salomão, já havia uma conversa prévia do prefeito em relação a essa medida e que os vereadores ficassem à vontade na hora de votar, né? Que dessem os seus pareceres conforme os seus interesses, conforme os seus entendimentos. O prefeito foi livre, deixou os vereadores livres na hora dessa votação, mas fez questão de enfatizar que poderia, caso aprovado, incidir um veto se essa medida fosse para frente. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Essa foi uma fala do líder do governo durante a votação aqui no plenário ontem. Tá certo. Vamos ver se aí volta, né? Se volta para o plenário e aí se essa mesma dinâmica de voto será mantida no caso de um veto. Vale a pena conferir depois a votação com essa planilha de aprovação de ontem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar das outras iniciativas. Nesse final de semana, nos dias 9, 10 e 11 de agosto, continua o Festival dos Imigrantes, que começou no fim de semana passado, uma festa que está na sua 12ª edição e que tem como objetivo ajudar associações beneficentes aqui da cidade, celebrando a cultura e a riqueza que os imigrantes contribuem aqui com Jacareí. Quanto mais cultura e diversidade, melhor. E a prova está aqui, no Festival dos Imigrantes, festa que reúne um pouquinho dos sabores de 10 nacionalidades diferentes. Nós estamos na 12ª edição do Festival dos Imigrantes, uma festa que já se tornou tradição aqui no município e que tem como objetivo ajudar entidades assistenciais de Jacareí e também celebrar a cultura de países imigrantes, que tanto enriquecem a cultura da nossa cidade. Com gastronomia, guloseimas, bazares, parque de diversões, atrações e exposições culturais, o festival tem entretenimento para todos os gostos e idades. Eu estou achando muito divertido, tem bastante coisa, variedade, né, para passear, é uma boa opção, né, para o fim de semana, tem bastante coisa. Eu achei interessante as comidas aqui, são bem gostosas, a gente chegou a experimentar algumas, dá para se divertir, comer. É importante ressaltar que o evento, organizado pela Associação Bunkiô, aquece a economia e o turismo local, colaborando com associações beneficentes, artesãos, artistas e produtores da cidade. Logicamente, acho que não é tão fácil de captação de recursos financeiros, né? E tem entidade que comentou que a maior arrecadação da entidade no ano é aqui. Então foi ainda bem que chegou nesse ponto, onde queria chegar, né? Primeiro para que as pessoas da cidade conheçam, né, as culturas de todos os países e, ao mesmo tempo, né, angariar fundos para as entidades para continuarem trabalhando pelo município também, né? O Círculo Italiano é uma das entidades beneficiadas a participarem deste festival, assim como a Associação Fênix e mais outras 9 organizações sem fins lucrativos, que trazem o melhor da cultura e da gastronomia de cada nação. É importante para a gente ajudar nossas crianças lá da comunidade, trazendo alegria para eles, ajudando com as comidas típicas que a gente está fazendo aqui, para concorrer, ter um alimento legal, gostoso, né, e conseguir arrecadar dinheiro para a ONG, que é muito bom. E tá gostoso mesmo? Sim, tá uma delícia, ó. É o amor e o carinho colaborando com as crianças da ONG. Então anota aí o endereço. O Festival dos Imigrantes acontece no Bunkiô, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 1940, no bairro Jardim Esperança.
E olha, a Maria Luísa, que veio ajudar a família no bazar, reforça. Tem bastante opção para quem quer aproveitar. Eu vim trazer morango com chocolate, brigadeiro com morango e brigadeiro e maçã do amor. E tá gostoso? Sim. Olha, essa hora da manhã vendo comida não é fácil não, mas fica o convite. Amanhã o festival volta. Retoma amanhã, né? E o pessoal pode participar. Lá. Sexta, sábado e domingo. Domingo parece que tem show especial lá, Leilane? Tem show especial. No com domingo. O fechamento da festa com o cantor Marcelo Serrano. Fica o convite para você de casa poder... Você gosta desse cantor? Eu você sou já ouviu? suspeita, eu já ouvi. Ele já veio aqui no Bom Dia, já mostrou o trabalho dele. Então é difícil a gente falar que não gosta, né? É isso aí. Então fica o convite, ó, um monte de coisa acontecendo na cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar também da Mostra de Artes Cênicas. Tem uma série de eventos aqui em Jacareí. Amanhã também começa o Festival Gospel aqui na nossa cidade. Então, o público gospel aí, música, teatro, enfim, também tem uma programação voltada a festival que já acontece há alguns anos na cidade, já faz parte também do calendário do município de Jacareí. Bom, vamos voltar a falar da nossa sessão então, né? Nossa sessão de ontem, Rodrigo, falamos de 2 projetos. Vamos falar dos outros. A questão do boletim oficial, né, que muda agora a forma, a gente tinha ele como impresso, sendo distribuído aqui nos órgãos públicos, mas agora vai mudar um pouquinho isso, né, Rodrigo? Mais um projeto do prefeito, né? Na verdade, o boletim oficial hoje do município, ele é distribuído de ele é disponibilizado, ele é publicizado de 2 maneiras. Uma pelo site oficial da prefeitura e outra é a via impressa, que é distribuída nos órgãos oficiais, né? O que o prefeito quer, segundo a justificativa dele no projeto, é fazer uma economia e, ao mesmo tempo, ampliar a publicidade dessas informações dos atos oficiais, como cancelando o meio impresso, a via impressa desse boletim oficial. Ele acha que essa via impressa ela é muito pouco utilizada pela população, o acesso à população ele é mais difícil, e ele quer tornar esse meio virtual, apenas pelo site oficial, e com isso também, além de ampliar a publicidade, ter uma economia dos cofres públicos em função da impressão, que o custo de um material gráfico, a maior parte dele é em função da impressão gráfica, né? Rodrigo, essa iniciativa, vou voltar na iniciativa anterior, ela, coincidentemente, um dia antes, uma decisão do presidente da República também desobrigava empresas a publicar, né, nos jornais, balanços, impressos. Algumas pessoas me indagaram se não é a mesma coisa, são coisas diferentes, que tratam de um tema muito parecido, que é a questão da publicação em material impresso, né? Sim, porque quando as empresas têm que fazer ou quando o poder público ele tem um ato, uma compra, por exemplo, ele tem que publicizar essa compra não só no boletim oficial, mas também num veículo de comunicação de circulação pequena e média. Então, jornais regionais ou jornais municipais, o poder público ele é obrigado, por lei, a fazer esse tipo de publicidade, mas aí é uma publicidade oficial. O boletim oficial, ele é um meio de comunicação oficial da prefeitura. São veículos diferentes, são veículos de comunicação diferentes. Um é um veículo oficial, que é o boletim oficial. A outra é tornar público um ato oficial por meio de um veículo privado, que é no caso quando a prefeitura contrata ou ela quer comprar algum tipo de serviço ou produto. Então tá aí. Essa iniciativa aqui, então, já deve sair no próximo boletim oficial impresso, que provavelmente será o derradeiro, então. Será o derradeiro, mas tem uma questão que o prefeito coloca também, que em casos especiais, ele não cita quais são esses casos especiais, haverá publicação do boletim oficial via impresso. Tá, aí tem essa prerrogativa, ele poderá decidir, então, exato, em questões prioritárias que ele decidir que são importantes, ele vai fazer essa veiculação, essa publicação via impressa também. Não está completamente excluída. Não é? Tá certo. Tá bom. Vamos para a última, então, iniciativa, o último projeto aprovado ontem pelos vereadores. Institui a brigada de incêndio aqui na Câmara de Jacareí, aprovado por unanimidade. Isso já é um assunto que a gente vem tratando aqui, né, na Câmara, especialmente é um assunto interno desde 2014, né, com a criação da brigada e também de todos
as reformas que foram feitas aqui ao longo de 2015, 2016, 2017, as adequações da infraestrutura elétrica, dos equipamentos de combate a incêndio, todas essas medidas que a Câmara tem adotado a partir de 2014 vem para suprir essa demanda junto ao Corpo da Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, né, do Estado de São Paulo, no que se refere ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Vale lembrar que existe um levantamento, até a própria Prefeitura ela reconhece que vários prédios públicos aqui do município, inclusive escolas e creches, não possuem esse auto de vistoria, portanto eles não possuem a licença, né, dos bombeiros para poder exercer esse tipo de atividade. Mas como é um processo de médio e longo prazo para a obtenção desse auto de vistoria, existe como vamos dizer, um prazo mais estendido para que o poder público ele possa conseguir obter esses documentos e aí formalizar junto ao Corpo de Bombeiros para obter o auto de vistoria. A Câmara ela está num passo mais avançado, porque ela já fez as reformas necessárias que foram apontadas pelo Corpo de Bombeiros numa vistoria realizada aqui no final do ano passado. E outra medida que era prerrogativa importante para a aquisição do auto de vistoria era a instituição da própria brigada, que está sendo criada agora. Vamos ver como é que ela vai ser formada, como é que ela vai ser composta oficialmente, porque ela já existe na prática, né? Ela já é adotada aqui na prática. Existem servidores de cada setor que são designados para cobrir determinado espaço físico aqui do prédio em casos de emergência específico e tudo mais, né? Exato. Então é isso, esses foram os 4 projetos. Amanhã tem palestra sobre Fine Art no auditório da Secretaria de Educação, evento promovido pelo coletivo Lacuna. Mais informações agora em nosso boletim de notícias. Dia 9 de agosto acontece a palestra Meios e Processos de Impressão em Fine Art, com o impressor e fotógrafo Clício Barroso. Fine Art é uma técnica de impressão de obra de arte em papel algodão, feito a partir de um arquivo digital e uma impressora a jato de tinta, para a produção de fotos que duram por pelo menos 100 anos. A palestra será gratuita, com início às 18h30, no auditório da Secretaria de Educação, na rua Lamartine Delamare, número 69, no centro da cidade. Saiba mais informações do evento no site coletivolacuna.com. Um programa da Polícia Militar que desenvolve ações de combate ao uso de drogas e violência terminou com um evento especial em Jacareí. Casa lotada para uma programação especial. 6 escolas municipais de alunos do 5º ano se formaram no PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, realizado pela Polícia Militar. O programa completa 12 anos na cidade, conscientizando os pequenos. Eles começam a entender positivamente, né, como que eles podem sair de situações em relação à oferta de drogas, principalmente, né? Esses ensinamentos reforçados, eles se mantêm num caminho bom, né, no caminho certo, onde eles devem trilhar para serem cidadãos bons. Cerca de 800 crianças se formaram no primeiro trimestre e participaram do evento, que aconteceu em 2 horários. Para a secretária de Segurança e Defesa do Cidadão, prevenir traz bons resultados. Então, investir na educação, na prevenção, dotar as crianças de capacidade de resistência, né, e de, inclusive, influenciar positivamente outras pessoas é o grande caminho, com certeza com bons resultados. Essa professora, presente na formatura, ressaltou a importância de ensinar as crianças desde cedo. A formação deles vai formar o pensamento deles para o lado do bem. Bem que traz benefícios. A Sara, formanda do programa, além de aprender, até ganhou uma bicicleta. Tô me sentindo bem feliz. E a bicicleta que você ganhou? Linda. Vai andar bastante? Vou. Muito bem, tá aí o projeto PROERD aqui na cidade de Jacareí, encerrando o projeto que acontece junto aos estudantes da rede pública, desenvolvido pela Polícia Militar. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, bom dia a todos. Voltamos na terça-feira com mais informações aí, o pré-sessão, 23ª sessão na quarta. A 23ª promete, lá na quarta, né? Parece que tem coisas importantes aí ser votadas na semana que vem. Inclusive... Movimentações do Conselho de Ética, suponho.
movimentações do Conselho de Ética que parece também contas de ex-prefeito. Daqueles projetos já que a gente discutiu longamente no ano passado. Tudo bem, tá aí. Então, você fique e acompanhe também as informações da Câmara Municipal de Jacareí no nosso site, jacareí.sp.leg.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. É tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram, com a mesma ameaça, com a mesma várias discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos e vou lutar sempre. Olá, gente, me chamo Wesley Denis, trabalho na cooperativa há 5 anos e vou falar sobre os materiais que são rejeitos, que não podem ser descartáveis aqui na cooperativa. Olá, gente, voltei de novo para falar sobre esse saquinho aqui, ó, que pra gente é rejeito. Pra gente não tem utilidade, porque a gente não tem comprador que tenha. Então, por que esse saquinho não é reciclável? O certo, isso aqui é ir para o aterro sanitário, não vir para a cooperativa. Porque ele também prejudica nós aqui. O tanto de rejeito que a gente tira é mais do que material que chega para a gente. Então o que a gente pede para vocês, moradores, que consiga fazer a separação certa. O dia que a gente conseguir um comprador para esse tipo de material, a gente vai fazer porta a porta avisando vocês, tá bom? Espero que vocês estejam entendido a dica de hoje. E até a próxima, gente! Nem todo herói usa capa. Nem todo vilão usa máscara. A maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa e são cometidos por integrantes da própria família. Estima-se que 13 crianças sejam exploradas por hora em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. Fique atento, proteja a infância e seja um herói de verdade. Denuncie. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br
Em Jacareí, a educação é prioridade. Nos 2 últimos anos, escolas municipais e Educa Mais foram reformados. Milhares de livros foram distribuídos e a merenda escolar está mais saudável. E o investimento maior está nas creches. Novas unidades foram entregues, mesmo em regiões mais afastadas. E novas inaugurações ainda estão por vir. Acesse o site da Prefeitura e confira como Jacareí está cuidando de nossas crianças. Prefeitura de Jacareí. Na TV, a minha personagem sofreu assédio. Mas na vida real, milhares de mulheres sofrem assédio diariamente. Como lidar com isso? O seu corpo tem uma história única, que é só sua. E ninguém conhece seu corpo como você. Toda mulher tem direito de dizer sim ou não ao que a vida apresenta. Sobre saber que o seu corpo é a sua casa. E só você pode tomar as melhores decisões sobre ele. Sobre o direito de decidir quando, com quem e em que momento você se sente preparada para começar a sua vida sexual. E é seu direito ter acesso a informações de qualidade e a serviços de saúde, inclusive sexual. A campanha Ela Decide foi criada para reforçar isso. Acesse eladecide.org. Conte a sua história e compartilhe experiências. Você decide. Ela decide o seu presente e o seu futuro. Sexo, escolha e consciência. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Estamos de volta e conosco a assessora da Fundação Cultural de Jacareí, a Patrícia Cruz, que vai conversar com a gente sobre esse mês, agora de agosto, em que é comemorado o mês do patrimônio cultural. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia. Esse mês é o mês do patrimônio, né? Basicamente é o mês nacional do patrimônio, que no dia 17 é comemorado, então, um grande dia do patrimônio cultural brasileiro. Agora, aqui em Jacareí a gente tem os patrimônios culturais e tem também os imateriais, né? Queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, para elas entenderem essa diferenciação, porque o bolinho é imaterial, mas a gente tem também a questão do MAV, a questão de outros prédios públicos que são bens materiais culturais aqui da nossa cidade. Então, patrimônio cultural é uma categoria, né? E dentro dessa categoria a gente tem os outros tipos de patrimônio. E Jacareí é tão, culturalmente falando, diversificado e multifacetado, que a gente tem quase todas as categorias, né? Então a gente tem o patrimônio arqueológico, o patrimônio museológico, o patrimônio edificado, que são os nossos prédios, que daí tem uma variedade imensa de arquiteturas, né? E o imaterial, que é o bolinho caipira, que daí ele entra na categoria dos saberes, que são o saber fazer o bolinho caipira, que é o que é registrado como patrimônio aqui de Jacareí. Tirando o bolinho, é o nosso único patrimônio imaterial reconhecido aqui na cidade. Temos outros patrimônios. Quais seriam eles? Nós temos outros bens culturais, porque patrimônio, para a gente chamar alguma coisa de patrimônio, ele precisa de uma chancela, que é a chancela do estado ou do município, que diz aquilo é patrimônio. Quando tomba um prédio, por exemplo? Quando tomba um prédio, isso, quando faz um registro de um bem material, isso é o que a gente chama de patrimônio. Então ele precisa ter esse reconhecimento jurídico, né? Porque daí chega a ser feito todo um processo legal para reconhecer aquilo como patrimônio. E aí o que são passíveis de ser patrimônio a gente chama de bens culturais. Jacareí também tem vários, Cobra Grande, a lenda da Cobra Grande, né?
a procissão dos mortos, são considerados bens culturais e tantos outros, na área da gastronomia também, outros bens culturais que Jacareí possui. Patrícia, em relação agora aos prédios, né? Jacareí tem prédios, a cidade é uma cidade muito antiga, uma das mais antigas aqui do Vale do Paraíba e uma das mais antigas do país, inclusive. Tem alguns prédios históricos, alguns prédios que são reconhecidos. A gente tem muitos prédios tombados aqui, reconhecidos como patrimônio? Aqui em Jacareí nós temos alguns prédios que são tombados a nível estadual, né? Nós temos 3, que é a Capela dos Remédios, lá na fronteira de Jacareí com Guararema. Temos o Museu de Antropologia, né, que é o Solar do Gomes Leitão, que foi o primeiro a ser tombado aqui em Jacareí. E temos também a Fábrica de Tapetes Santa Helena, aquela ali do lado do shopping, que então são os 3 patrimônios do estado. E temos a nível municipal também, que são os reconhecidos pelo CODEPAC, que é o Conselho de Patrimônio Municipal, que daí nós temos 5, que daí inclusive ele entra um que não é prédio, que é o acervo do Museu de Antropologia, que é tombado como patrimônio de Jacareí. Tem também a Casa da Chácara Xavier, que era uma das fazendas do Gomes Leitão, foi tombada em 2003. Fica dentro de um condomínio. Fica dentro agora do Isso, das Palmeiras. No comecinho da Cidade Jardim ali. E também o teatro lá do Ariano Suassuna, Educa Mais Jacareí, pela sua arquitetura, ele foi tombado em 2014. Então é interessante isso também, porque não são só prédios antigos, que geralmente a gente pensa em patrimônio com coisas antigas, que tem que ser preservadas. A Sala Ariano Suassuna, que é nova, também é tombada, também é reconhecida como tal. Porque assim, por que patrimônio, né? Para ser patrimônio, então, a gente tem que elencar alguns dados. O histórico, o estético, a relevância artística e arquitetônica. Então, o teatro lá, o caso dele é pela sua relevância artística e arquitetônica, né? Ele é um prédio extremamente moderno. Então, ele foi tombado já, quando foi construído, logo eles já pediram o tombamento justamente pela característica artística dele. E a idealização foi por um arquiteto renomado aqui do nosso país, então tem toda essa valorização. Exatamente. Muito bem. Olha só, a Secretaria de Assistência Social de Jacareí continua realizando a Operação Inverno, com atendimentos e serviços à população em situação de rua na cidade. A ação teve início no mês de junho e segue até o próximo sábado. A Secretaria de Assistência Social de Jacareí realiza a Operação Inverno, que tem a missão de oferecer serviços sociais para a população em situação de rua. O serviço segue até o dia 10 de agosto, sábado, e será realizado das 19 horas à meia-noite, em pontos previamente definidos. No primeiro momento, as pessoas são levadas à casa de passagem e, após banho, alimentação e pernoite, os encaminhamentos são tomados de acordo com o atendimento individual realizado. A sede do Serviço Especializado de Abordagem Social fica na rua Doutor Paulo de Oliveira Costa, número 51, no centro da cidade. Os telefones de contato são o 3951-6811 ou 99156-0089, além do e-mail centro.triagem@jacareí.sp.gov.br. A Lei Municipal 6.292, aprovada recentemente aqui na Câmara, trata da obrigatoriedade de instalação de câmeras de filmagem em clínicas veterinárias e também em pet shops. Esses estabelecimentos terão os próximos 6 meses para se adequar a essa nova regra. Lei número 6.292, de 27 de junho de 2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalações de circuito interno de filmagem em pet shops e clínicas veterinárias. Esses estabelecimentos deverão instalar circuito interno de filmagem nas dependências onde são realizados os serviços de banho e tosa. Quando solicitado, o pet shop ou clínica deverá fornecer ao cliente, no prazo de até 3 dias, uma cópia das imagens gravadas de seu animal. Além disso, o prestador de serviços deverá manter as imagens armazenadas pelo prazo de 5 dias úteis após a prestação do serviço. Fica estabelecido o prazo de 180 dias a partir da publicação para que os estabelecimentos se adequem ao disposto nesta lei.
Aí. Bom, voltando aqui, né, para falar do mês do patrimônio, esse mês de agosto, tem muita programação já especial, com data agendada. O MAV vai ser um grande centro ali de conhecimento. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho das atividades que vão acontecer. Então, em comemoração, né, ao mês do patrimônio, a gente abre a partir de amanhã, então, a partir de hoje com a formação Antropologia Fílmica. E nesse mês do patrimônio, a gente, para não escolher um único tema, a gente está trazendo vários temas dessas categorias do patrimônio. Então, a gente começa com o audiovisual, a gente vai passar na terça-feira pela ocupação do Vale do Paraíba. Depois a gente vem com, falando de arquitetura, na quarta-feira, que vai ser lá na Sala Mário Lago, com o Carlos Niemeyer. Na quinta, a gente fala das paisagens do Vale do Paraíba, com o André Bazanella. O André Bazanella, inclusive, ele tem a especificidade que ele vai falar do patrimônio, né, natural, que é o Rio Paraíba, né? E depois, na sexta, a gente tem o Encontro das Tradições Culturais. No sábado, a entrega do Prêmio Mestre Cultura Viva. Depois, no dia 29, nós temos a palestra sobre patrimônio imaterial com a Ludmila Charovski. Aí. Além das exposições do MAV, e oficinas também. Bom, essa programação está no site. Está no site da Fundação Cultural e na página da Fundação Cultural. E o interessante é que vocês trazem aí pessoas de várias áreas, né? Tem a Ludmila, que é escritora aqui da nossa cidade, que veio de um outro país, mas é agora da nossa cidade, lançou livro pela LIC ano passado. Tem a palestra com o Niemeyer, tem muita gente envolvida, então aborda vários públicos. Exatamente. Está bem eclética essa programação. Patrícia, esse tema patrimônio cultural, ele ficou muito em voga no começo desse ano, quando aconteceu aquele episódio do caso da Oca, né? O interesse de uma empresa vir para cá, se instalar naquele espaço. Aí teve toda aquela questão judicial de que ali era um patrimônio que teria que ser reconhecido, o prédio da Oca. Como é que fica isso? Foi superado, enfim, né? Nem tem mais o prédio, o proprietário acabou colocando abaixo parte do prédio. E se descobriu que lá, na verdade, não existia nenhum patrimônio reconhecido, né? Poderia existir um processo para que isso acontecesse. Como é que é o processo para que um patrimônio, que um prédio, né, que um espaço físico com aquele seja reconhecido como patrimônio? Isso depende do município, do estado, é federal ou cada um tem a sua parte? Então, vamos pensar, então, você perguntou de prédio. Um processo de um prédio, ele pode vir de qualquer pessoa, pode vir da sociedade civil, pode partir do município, pode partir do estado, como do governo federal. Isso não tem uma regra, né? Mas existem as regras para que ocorra esse processo. Então, a primeira é um levantamento histórico, um levantamento afetivo, porque precisa saber, porque assim, às vezes aquele prédio, ele pode ser lindíssimo, mas ele não tem importância afetiva para a comunidade do entorno. Às vezes ele causa mais problemas, ele remete a memória daquele local por problemas do que por uma coisa boa. Então isso também tem que ser levantado. Depois se passa para a estética, por fim se passa por quem construiu, qual foi a importância desse prédio. Então o processo inicial ele faz esse levantamento, depois se passa por um conselho, é feito uma análise de todo esse processo e por fim ele vai para a esfera pública, seja a Câmara Municipal, seja a Câmara dos Deputados, para receber a chancela de patrimônio. Esse é o passo a passo. No caso da Oca, por exemplo, nunca existiu esse processo, né? Então, não teria como, nunca houve nenhuma solicitação da sociedade civil, de órgão público, para que ocorresse esse tombamento. Então, não teria como ela ter sido tombada. E ali não tem dados de afetividade, de relevância, porque o que existe de afetivo está preservado já no arquivo municipal, que são os desenhos que as pessoas faziam, os próprios móveis que a prefeitura tem enquanto acervo. Então, o que era afetivo, o que era relevante já foi patrimonializado, né? Então, por exemplo, a sociedade que acredita, um munícipe aqui da nossa cidade que acredita que um prédio X tenha um poder histórico, tem essa questão do valor afetivo, como você falou, pode procurar algum órgão para daí fazer uma solicitação a fim de solicitar o tombamento desse prédio? Ele pode procurar o CODEPAC, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Jacareí.
as reuniões do CODEPAC, ela acontece a cada 2 meses, elas são abertas ao público. Então, as pessoas podem fazer uma solicitação, ou indo às reuniões, ou pelo Atende Bem. Elas entram no Atende Bem, fazem a solicitação, chegam ao conselho, então inicia-se esse processo de levantamento, né, para o CODEPAC poder dar a liberação, sim ou não. Legal. O pessoal que está nos assistindo aqui, quero deixar um abraço para o Paul, o William, o João Paulo, e o Paul ele perguntou, mas eu acho que você já contemplou essa pergunta aqui. Ele pergunta se a relevância arquitetônica é levada em conta. Sim, sim, é levado em conta, sim. Tanto se aquilo é um prédio único, às vezes pode acontecer de ter sido aquele arquiteto que fez, ter feito só naquele local daquela forma, entendeu? Mas também a relevância arquitetônica histórica, então ela faz parte de um conjunto histórico da história da arquitetura. Então também. No caso, o próprio ali na sala Ariano Suassuna é um caso desse que a relevância arquitetônica quer dizer, ela é mais, nesse momento, ela é maior do que a própria afinidade que a gente tem com o prédio, que o prédio é novo, né? No valor histórico ali a relevância arquitetônica e artística estética foi primordial, né? Para esse tombamento. Bom, olha só, um jeito diferente de conseguir um livro novo. Esse é o propósito da Incrível Máquina de Livros, projeto apoiado pela empresa Suzano, que veio aqui para Jacareí a convite da Fundação Cultural. Vamos conhecê-lo. Todo mundo tem um livro preferido que já leu mais de uma vez e deixa na estante. Ou tem aquele que comprou e não gostou muito. Verdade é que livro guardado não conta história sozinho. É preciso que alguém o leia. Então, se você está de olho em um livro novo, mas não quer gastar dinheiro, o projeto A Incrível Máquina de Livros tem a solução. A ideia da Incrível Máquina de Livros é promover a leitura através de uma troca de livros, fugindo um pouquinho de feiras convencionais. Nós tivemos a ideia de fazer uma coisa lúdica, democrática, que atinja a pessoa na rua e que incentive simplesmente a leitura, saindo um pouco desse mundo extremamente digital e tecnológico. A Incrível Máquina de Livros funciona de um jeito bem simples. Você precisa trazer um livro que seja de literatura e esteja em bom estado. Aí é só você depositar aqui, apertar o botão, toca até uma musiquinha e prontinho. Meu livro já está aqui, prontinho para eu começar a leitura. Assim que a máquina chegou em Jacareí, já tinha gente com o livro na mão. Dezenas de crianças das escolas municipais aqui da cidade foram transformar um livro antigo em uma nova leitura. E eles gostaram da ideia. Eu achei muito legal, por causa que às vezes o livro pode ser jogos. Legal, demais. Por quê? Porque era livro. Você põe um livro ali, você pega um livro novo. Uma coisa nova, assim, que é só trocar o livro. E a gente conhece coisas novas também. O projeto nasceu em 2012 em São Paulo. E de lá para cá, já passou por muitas cidades em diversos estados brasileiros, promovendo a cultura por meio de um intercâmbio de livros. Esse livro que é inserido aqui na máquina, ele pode ir para o Maranhão, pode ir para a Bahia. Esse intercâmbio existe. Esse ano, 2019, nós vamos percorrer 9 cidades, 6 estados diferentes. Então, esse livro vai voar também para outras pessoas conhecerem essas novas histórias. Trazer a máquina aqui para Jacareí foi uma iniciativa da Fundação Cultural e daqui ela segue para Anápolis, em Goiás. São mais de 2.000 quilômetros de estrada, mas se é para levar cultura, a viagem vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Levar o livro para as crianças ler, os adultos, trocar de livro, né? Isso é muito bom. Como a engrenagem funciona é segredo, mas o Ricardo abriu uma exceção e contou quem é que trabalha nos bastidores. Nós contratamos aproximadamente 10 duendes, uns 9 anões, e eles se revezam ininterruptamente lá dentro, entregando livros para vocês. A Incrível Máquina de Livros está lá no Pátio dos Trilhos e vai ficar aqui na cidade até às 18 horas de hoje. Então você ainda pode aproveitar para descobrir novas histórias. Lembrando que os livros devem ser de literatura, então não pode ser livro científico, livro religioso e também precisam estar em bom estado, ou seja, não estar rabiscado nem rasgado. E cada pessoa pode trocar no máximo 3 livros. Então vá até lá, dá um pulinho até a Incrível Máquina de Livros e aproveite para renovar sua coleção.
Patrícia, chegou para a gente aqui também mais uma pergunta do Paul. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário dele. Ele diz que ele cita o caso dos exemplos, o exemplo da retirada dos elementos vazados, aqueles quadradinhos que estavam ali no prédio do Fórum de Jacareí, né? O prédio da prefeitura também tem essa característica. Segundo ele, aquilo descaracterizou de forma agressiva um prédio muito significativo na paisagem urbana de Jacareí. Ele diz ainda que protocolou na prefeitura um pedido um questionamento e ainda não obteve resposta. Se aquilo deve voltar, se aquilo é uma descaracterização. Esses prédios são tombados, a Praça dos Três Poderes? Não, esses prédios eles não são tombados, mas primeiro eu quero dar os parabéns para o Paul, para ele ter essa ação de ir fazer isso, porque eu acho que é muito importante que as pessoas olhem e se coloquem no direito de ir questionar, né? Perguntar por que tirou, por que mexeu, isso aqui eu acho que descaracterizou, eu acho importante. No caso do fórum, eles fizeram a retirada dos cubogós, né? Aqueles elementos vazados. E como o prédio não é tombado, não existe, eles têm esse direito de fazer essa retirada. Descaracterizou? Descaracterizou, mas é um direito que eles têm porque o prédio a gente não tem o que fazer porque o prédio não é tombado. Existe o interesse de tombamento de todos esses 3 prédios, mas nunca se concretizou. Então, assim, é bom que as pessoas questionem, perguntem e até solicitem, não só questionar, mas elas solicitem, vamos tombar esses prédios? Porque daí o CODEPAC ele pode ter uma ação. Só perguntar, porque essa provavelmente vai ser a resposta do CODEPAC, quando chegar para ele o processo do POU. Uma pena, porque essa região é tão característica da cidade de Jacareí, a Praça dos Três Poderes, eu já até ali que é considerada uma das mais bonitas do interior do país, etc. e tal. Nós já temos que conviver com aquela ruína que fica ali ao lado do prédio, que é a obra, né? Existe Machu Picchu, existem as ruínas de Roma e existe a ruína do Fórum de Jacareí. É uma ruína moderna que está lá todos os anos, desde que eu estou aqui na TV Câmara Jacareí. Toda vez que muda o presidente do Tribunal de Justiça, ele vem a Jacareí e diz que vai terminar a obra. Já estou no 3º e até o momento a gente vê que aquela obra continua parada, tem uma série de questões, enfim, problemas, impedimentos legais, mas aos poucos vai descaracterizando essa região aqui, que é uma região muito importante, não só pela beleza, mas também é um dos cartões postais da cidade. Exatamente. E se você pensar, a própria parte histórica, porque aqui era a leito do Rio Paraíba. O Rio Paraíba passava por aqui. Quando ele foi desviado, olha no que se transformou, né? Então, assim, o arquiteto, os engenheiros que pensaram isso aqui, pensaram muito bem. Então, acho que a gente deveria valorizar isso, sim, mas precisa partir da sociedade civil essa demanda para o poder público, entendeu? As pessoas precisam ir e falar, olha, nós queremos que isso aqui seja tombado para o poder público poder fazer o levantamento, fazer as ações para esse processo ir adiante. Bom, além de todos esses elementos que nós falamos hoje, né, existem, como a Patrícia bem falou, os bens, né, culturais, que são representações das expressões, do conhecimento, da cultura oral e da tradição de um lugar, e que muitas vezes transmitidos de geração em geração. Um deles é a lenda da Cobra Grande. E aproveitando também que agosto é o mês do folclore, né, também dessas tradições, vamos passar para vocês um material produzido por Lucas Duarte, que conta a história da lenda da Cobra Grande aqui na cidade de Jacareí. Conta o povo antigo que o espírito do Deus Cobra nunca deixou de rondar o Rio Paraíba. Meus avós diziam que nessa época alguns pescadores desapareceram em Jacareí. A população não entendia esse sumiço e todos os moradores ficaram preocupados. Uma vez contaram que 2 irmãs estavam lavando roupa na beira do rio. Menina, você ouviu que os escravos estavam falando ontem sobre uma cobra gigante? Isso é papo pra boi dormir. Deixe de conversa que a gente tem muita roupa pra lavar. Mas Maria, olha ali, o que é aquilo? Uma cobra? Uma cobra! Corre! Socorro! Corre, Maria! Ai, meu Deus! Na cidade só se falava na Cobra Grande. Diziam que o tamanho da cobra ia da igreja matriz até as bandas de Guararema.
Conta ainda que os mais corajosos descobriram um jeito de montar na cobra grande e sem se machucar. Olha lá, cobra grande, duvido alguém montar nela. Eu monto, não tenho medo desse bicho feio não. Ah, essa eu quero ver, hein? Se for todo mundo, eu vou. 1, 2, 3, pula! Esses homens seguiam correnteza abaixo, montados nas costas da cobra, como se ela fosse um boi comprido. O caso é que a cobra grande continuou comendo os pescadores e as barrancas do rio. Foi então que o povo da cidade resolveu pedir a ajuda da padroeira e organizou uma procissão para Nossa Senhora da Conceição. A procissão saiu da matriz com muitos fiéis, segurando velas, passou pelo Pelourinho e andou pelos arredores e depois voltou para a igreja. Os escravos também queriam demonstrar sua fé, mas como eles não podiam participar de nada, fizeram sua própria procissão. Esculpiram então uma imagem da santa em barro queimado e seguiram rezando até o rio. Quando chegaram no Paraíba, jogaram a imagem na água na intenção de acalmar a serpente. Nessa hora, a imagem da Nossa Senhora começou a cantar. Aos poucos, a serpente se levantou das águas e foi seguindo a imagem da Nossa Senhora, que foi descendo o rio, sempre cantando com uma doce e suave canção. A cobra grande, atrás dela, foi-se embora para bem longe. De tão cansada, a imagem da santa deitou no leito do rio e ali seu corpo se partiu. E dias depois, ela foi pescada perto de Guaratinguetá. Meu Deus, é um milagre! Viva! Olha quanto peixe! Dizem que essa é a mesma imagem que todo mundo conhece, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Se é verdade ou não, eu não sei, filho. Mas esta é mais uma história do que se conta daqui. E o povo antigo fala que a imagem de Nossa Senhora da Conceição não pode sair da matriz. Que se isso acontecer, a cobra grande vai se levantar e destruir Jacareí. Tá aí, a lenda da cobra grande. Parabéns, né, para todo mundo que participou aí dessa produção. E essa questão da lenda da cobra grande remete muito a que o nosso povo é, né, Patrícia? A gente precisa se apropriar da nossa própria cultura. Jacareí é uma cidade muito rica quando a gente fala em cultura. Então é preciso se apropriar. E nada melhor do que participar desses eventos como esse mês de agosto, promovido pelo Patrimônio Cultural e tantas outras coisas que vocês realizam. É importante que a gente se aproprie da nossa própria história. É extremamente importante, até porque isso é parte da nossa memória afetiva, isso vai transformando em patrimônio, né? Então é extremamente importante que as pessoas participem. Inclusive no dia 16 a gente vai ter o encontro das tradições, né? Então a gente vai trazer as folias, maculelê, samba de roda, que ligam essa cultura do dia a dia mesmo. Então é muito importante, né, a gente trabalhar esses temas. Então quem quiser verificar a programação, só entrar no site da Fundação, que tem todas as datas e os horários. Isso mesmo, no www.fundaçãocultural.com.br. Bem, você, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente mais uma vez. Obrigada pelo convite, estamos à disposição aí. Isso aí. E olha, hoje não esqueçam, temos programação da Mostra de Artes Cênicas aqui de Jacareí, você vê aí na tela, Experimento Desterro.doc, da Companhia do Trailer, Teatro em Movimento, grupo lá de São José dos Campos,
Acontece hoje às 8 da noite na Sala Ariano Suassuna, a idade aí, a faixa etária a 14 anos em diante, né? Espaço alternativo 100 lugares. Como o Wagner, que esteve aqui lá da Fundação Cultural, explicou pra gente, o público acompanha a peça lá no palco, então é um número restrito de lugares, apesar do tamanho lá da Sala Ariano Suassuna. A partir das 8 horas da noite, é bom chegar ali uma meia hora, uma hora um pouquinho mais cedo, para poder garantir o seu ingresso. Isso aí. Bom dia fica por aqui, acompanhe o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais, acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Muito obrigado pela sua companhia. Curta lá todos os nossos conteúdos, compartilhe tanto no Facebook quanto no Instagram e fique ligado também no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. O Bom Dia volta amanhã. Até lá!